Olá, seja bem-vindo ao Eurocast. Pois é, um podcast feito de empreendedor para empreendedor. E nesse episódio, nós estamos aqui com um tema que muitas vezes a gente não gosta de começar a falar. Por quê? A gente imagina que a gente vai ficar eterno, para semente. A gente não precisa, muitas vezes, fazer a chamada sucessão. Passar o bastão. E a gente tem que pensar nisso, se planejar. Por quê? Planejamento, ele traz grandes, mas grandes benefícios quando a gente faz algo planejado e não de uma hora para outra. Por quê? Quando tem planejado, a gente tem tempo, a gente tem como escolher como fazer e ver as diversas possibilidades. Sem um planejamento, você vai ter que fazer o apaga-incêndio. Mas é um tema que eu, como contador e empresário, eu não tenho toda a expertise. Então, eu, Francisco, contador do Eurocontábil, trouxe com muito orgulho o Dr. Jossan Batistucci para conversar com a gente aqui sobre isso. Ele é um expert no assunto e ele vai me trazer grandes, mas grandes soluções ali, tirar as dúvidas principais quando a gente fala em sucessão, testamento e herança. Jossan Batistucci, sócio da Batistucci Advogados, atua há 23 anos no direito empresarial e mestre no direito negocial. Além disso, é membro de diversas comissões da OAB quando se fala em direito de família, sucessões, holdings e tributário. Dr. Jossan, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tome a palavra, por favor. Muito obrigado, Francisco. Quero agradecer a você e ao Eurocontábil pelo convite e essa oportunidade de poder falar sobre um tema que é tão presente no dia a dia, não apenas nós como advogado, como consultor empresarial, mas também como cidadão, como um ser humano, né? Então, a transferência, como você mencionou, a passagem de bastão, ela é fundamental. Quem não cuida disso em vida vai deixar um grande problema ao invés de deixar um legado para os seus herdeiros. Ou seja, pode ser que a viúva fique triste com você, porque você não deixou isso preparado. A gente brinca para tentar ficar mais leve isso aí, porque geralmente quando a gente fala em sucessão, não necessariamente o cara precisa ter morrido. Então, muitas vezes a gente pode estar preparando isso em vida para quando acontecer de fato a falta da pessoa, isso já está mais preparado e mais organizado, né, doutor? Sim, fundamental. Veja que é muito importante que as pessoas se preocupem ao transmitir esse legado para deixar de fato aquele momento de luto, que é natural, pelo sofrimento de quem perdeu, né, de quem se foi, e não se transformar num momento de luta. Então é melhor o luto do que a luta. A luta é quando os herdeiros perdidos, abalados emocionalmente, vão acabar muitas vezes entrando em brigas, em conflitos, e aí a memória daquele que, ou daquela, né, que foi quem construiu aquele império. Império, diga-se, não necessariamente é uma grande fortuna. Império é o que a pessoa tem, porque ela construiu, ela edificou. Então a pessoa, ao invés de transmitir o legado, o exemplo, a memória de alguém que trabalhou, construiu, acaba, na verdade, deixando um problema. Problema no meio, num universo negro de luto, é muito difícil de ser resolvido. E cabeça quente, às vezes a cabeça vai estar quente com N outros problemas. Sim. E o próprio luto vai fazer isso. E a vida não para, né? A com vida certeza. Da pessoa não para. E além disso ainda vem um turbilhão, né, de um inventário, enfim, todos os problemas que isso traz. Na sua experiência, na sua vivência, por que o empresário brasileiro, a pessoa em si, eu vou falar bastante de empresário, porque o nosso público é voltado a empresário, sim. Ele tem ali, não gosta de falar desse assunto. O que você sente tabu, ali? Né? É um tabu. É um tabu. Exato, é um tabu. Geralmente, quando a gente vai falar, a gente tem que colocar suposições do que vai acontecer. Exato. Eu sempre costumo brincar que a hora que a gente está fazendo um atendimento, a gente tem que acabar matando algumas pessoas, porque a gente tem que considerar as hipóteses. Como você mencionou, a gente tem que fazer as suposições. Olha, se fulano falecer, e se for Beltrano, assim por diante. Mas o fato é que nós brasileiros, ou mais os latinos, não estamos habituados a pensar muito no amanhã. Obviamente que estamos generalizando aqui, não são todos, né? Mas para a cultura, por exemplo, europeia, isso é muito mais habitual. A gente, há muitos anos, já recebi uma vez e fizemos para um cliente que mora na Alemanha, não apenas um testamento vital, mas também outros documentos que dele querendo planejar todo o futuro, né, da vida dele, e melhor ainda, eu falo em vida porque é o testamento vital mesmo, tá? Mas depois do falecimento também o que vai acontecer com o seu patrimônio, com a sua herança, e a preocupação com os familiares. Então, realmente, no Brasil, há uma preocupação muito grande, Francisco. Essa preocupação, ela se dá tanto dos pais de não quererem tocar nesse tema,
Assim como também tem dos filhos, e não querer falar isso com os pais ou com os avós, por achar que estão querendo patrimônio, estão querendo que a pessoa faleça, etc. Mas a verdade é que nós devemos sim tocar nesse tema, lógico, que com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. E a pergunta que muitas vezes fazem é o seguinte: como que eu vou tocar nisso? Como que eu vou falar sobre isso? Olha, envie um link, né, de uma matéria, envie um link, por exemplo, desse podcast, né, sobre um tema que viu, curioso, uma notícia. Isso serve como um fio para ser puxado. E a partir daí, conversando. Tenho certeza absoluta, pela experiência de, né, mais de 2 décadas, conforme você mencionou, de que pensar no amanhã é a melhor resposta para edificar e construir o futuro efetivamente. Eu tenho certeza ali que casos aqui que a gente já passou pelo escritório que vai começar a conversar disso, a gente tem que agir de forma responsável, com muito respeito, mas claro, eu acho que tem que ser direto ao ponto, né? Porque não tem como florear e não falar que aconteceu algo. O Jô Santos falou que acaba matando algumas pessoas, eu geralmente mato o Zé. Eu boto um personagem lá e coloco o caso nele, se acontecer. Obviamente, se o cliente não chamar José, né? Para não causar um constrangimento. Mas assim, brincadeiras à parte, o que a gente pode ver? Quando isso não é feito previamente, não é feito planejado, a gente está ali no momento do luto, quando acontece a perca, já está todo o abalo emocional, já está tudo envolvido e tem impactos. Além do emocional, impactos financeiros, tributários, quando você não deixa essa sucessão planejada. Qual que é os piores impactos que você já viu ali? Bom, além de sair de um custo relativamente baixo para uma transição patrimonial em vida, porque a gente foge de um imposto que é excessivamente alto, a gente foge de custos de fora, a gente foge de custos mais elevados também, né, dos assessores e consultores que vão estar prestando serviço. Fora todos esses impactos, há um risco real da empresa ficar travada. De repente, aquela fazenda, a hora que vai resolver o problema, onde tinha soja, tem uma mata em cima, porque anos ali simplesmente cresce uma mata. Empresas que de repente ficam sem aquele vetor, né, sem aquele líder, e aí de repente ficam os caciques depois, né, os herdeiros, né, batendo cabeça, brigando, e aí os índios vão seguir quem? Né, nessa ideia comum de que, olha, nós precisamos ter um líder, é assim toda a organização. É preciso ter um líder. Quando falta esse líder, e às vezes essa falta não é avisada, né? Às vezes vem por um acidente, vem por um derrame, vem por um infarto, etc., aí a situação fica muito ruim. Problemas como falta de dinheiro. Às vezes tem um monte de dinheiro, mas está investido, está bloqueado, está com N situações. A liquidez às vezes não tem naquele momento, né? Tem um monte de imóveis, ótimo, tem um monte de patrimônio, mas não tem liquidez. E aí, como que faz? Já vi situações que, óbvio, né, que do ponto de vista jurídico dá para dar algumas soluções e caminhos de urgência, mas você depende de documentos, depende do juiz, depende de N situações, o que não precisa, se isso for planejado. Então, há situações, por exemplo, que às vezes a pessoa falece às vésperas de pagamento de guias para o governo, de salário para colaboradores, e aí, como que faz? Uma empresa que às vezes tem 50, 100, 200 pessoas ou mais e que precisam ter ali um movimento, né? Nem sempre o financeiro tem total autonomia para liberar e fazer tudo. Então, ter isso tudo planejado, estratégico, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista patrimonial, pessoalmente falando mesmo ali daquele gestor, daquela família, é realmente fundamental. E tem um momento certo, tá? Superado essa situação do tabu, e tem um momento certo que você fala para o empresário, para o cidadão, falar, olha, pode começar a pensar no planejamento sucessório? Tem ali para o cara dar viradinha de chave? Tenho. O momento certo foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Amanhã também, se não der para resolver hoje, mas não deixe passar muito tempo. Como eu tenho dito em algumas situações também, a não ser que tenhamos conhecimento do dia após o nosso falecimento, onde os herdeiros vão precisar cuidar, nós já precisamos resolver. E a gente não tem esse conhecimento. Porque, embora haja a finitude da vida, ou seja, embora haja, sim, a ciência de todos, que é uma questão biológica, o falecimento, mas o fato é que postergamos, né, por N motivos. Né? Não é que todo mundo queira empurrar com a barriga, não é isso. Mas é que postergamos, a gente vai descansar, a gente vai passear, a gente vai trabalhar, vai apagar incêndio, vai fazer tanta coisa, e às vezes isso que não é uma dor imediata fica para segundo plano, terceiro, quarto, quinto, né? Então o melhor dia de tomar decisão é já, efetivamente. Não, bacana. E assim, ilustra para a gente ali algum caso de sucesso onde a sucessão não teve impactos
tá? Ou aquela que você fala, putz, essa o cara teve um impacto enorme. Seja na perca financeira ou na perca, igual você falou, Sim. uma empresa que teve grandes problemas ali. Isso é muito comum de acontecer. Obviamente, por uma questão do Código de Ética da OAB, eu não posso citar nomes, né, Não, detalhes, nem é necessário. nem é o objetivo, mas, por exemplo, situações como de uma senhora que, ela, à época, era casada, mas há cerca de 12 anos, ela fez um testamento direcionando aqueles bens, e não eram poucos bens, não, era uma quantidade razoável. Mas ela não tinha filhos, os pais já eram falecidos, e se ela não tivesse feito o testamento, por exemplo, os irmãos dela iriam brigar, porque todos acabariam tendo ali seus direitos, etc. Quando não era a vontade dela. A vontade é que fosse para 2 irmãs apenas, para uma sobrinha e para um sobrinho neto. Então, a partir do momento que ela veio a falecer, o ano passado, começo do ano passado, para nós foi um motivo assim, de muita gratidão saber que a vontade dela, manifestada lá há muito tempo já, 10, 12 anos, agora fez valer. Né? Então, irmãos que faleceram antes, que o testamento já teve todas essas previsões. Situações, por exemplo, outras como, foi um falecimento também há 2 anos aproximadamente, de uma pessoa que tem 3 fazendas lá em Goiás, e que já de idade avançada, mas que como ela pensou de maneira antecipada, tinha 91 anos quando faleceu, mas como pensou de uma maneira antecipada sobre o planejamento, foi feito ali uma holding rural, foi feito todo um trabalho, economizou-se um grande valor para os herdeiros, porque no fundo são os herdeiros. Sem contar que o patrimônio hoje está sendo trabalhado normalmente. A fazenda está operando, não há nenhum problema. Por quê? Porque aquilo passou a pertencer a uma outra pessoa. E quem faleceu fez o quê? Ok, faleceu, nós pegamos a certidão de óbito e levamos para averbação na junta comercial. Algo extremamente simples, né? E olha para você ver a importância que você falou, o seguinte, quando planejado, a pessoa que está pensando na sucessão, ela faz os sucessores já ficar preparados para isso. Olha o caso que você disse. No falecimento, os sucessores já estavam preparados para isso, porque já foi tocado no assunto. Você falou em testamento, José, e assim, o testamento, ele leva a diversas dúvidas. Um testamento, vamos dizer, comum, é diferente de um testamento para quem tem empresa e tem cotas de capital? Não, só existe, testamento é testamento, não há testamento empresarial e tal. No Brasil, na verdade, tem o testamento vital e o testamento comum. Essas são as grandes distinções. Basicamente, o testamento comum é o ato para o dia posterior à morte, ou seja, faleceu, o testamento é aberto e vai revelar as diretrizes, que é o direcionamento dos bens. O testamento vital, embora tenha esse nome que remete a uma situação posterior à morte, mas na verdade é em vida que ele é aplicado, que é uma declaração pública, tem esse nome de testamento vital, tem sido cada vez mais compartilhado isso, mas é a manifestação a respeito da vontade daquela pessoa, caso ela não consiga manifestar sua vontade em vida. Então, numa situação, por exemplo, de autorizar os médicos e familiares, por exemplo, a desligar aparelhos depois de já estar em uma determinada condição, tratamento que quer ou que não quer, por exemplo, se aceita ou não aceita a transfusão de sangue, e tantas outras questões que às vezes a pessoa entra em coma por um acidente, por um derrame, etc., e a manifestação de vontade dela é fundamental. Então, o testamento, do ponto de vista enfim, segregação de suas espécies, são essas duas. Agora, o testamento comum, ele pode ser utilizado para os bens particulares daquele sócio, etc., daquela pessoa, e como bens particulares, você tem veículos, tem imóveis e tem também cotas da empresa. Então, as cotas da empresa, como patrimônio, podem ser direcionadas para 1, 2, 3 herdeiros, etc., via testamento. Agora, o que é fundamental, sim, a todo empresário, e aí a gente fala todos os sócios, é pensar num acordo de cotistas, por exemplo, que é um documento complementar ao contrato social e que vai dar muitas diretrizes para como aquela empresa tem que ser conduzida. Então, por exemplo, na ausência do administrador, se for administrador único, quem cuida daquilo? Tem que ter ali uma cláusula prevendo uma segunda pessoa, por exemplo, na ausência, veja, definitiva ou provisória. Porque a definitiva é quando faleceu, mas a provisória é quando às vezes está em coma, sumiu. Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, se no testamento tiver cotas de capital, perfeito. Aquele que vai receber, ele é dono das cotas. Agora a empresa, ela tem que pensar, paralelo a isso, como que isso vai agir. Porque eu vivencio isso aqui, Sim. Empresas que têm um bom acordo de cotistas, ele não é pego de surpresa. Exato. Então, você pode ver que
um assunto a gente vai levando a outro e totalmente linkado. Para quê? Porque quem está nos assistindo, que são empresários, eles têm que botar isso em pauta, e é igual você falou, tem que pensar e colocar. Eu vou fazer um paralelo, é igual o seguro de carro, a gente faz para não usar. Exato. Ou seja, a gente vai pensar na sucessão, que não é para usar de imediato, mas se acontecer, tem previsto. Exatamente. E se a gente pensar o seguinte, se todos os bens de uma pessoa estiver num testamento, na hora do falecimento, da falta dela, não existe inventário. O testamento não evita o inventário, ok? Então, o que acontece, Francisco? O testamento, ele é um direcionamento de parte dos bens daquela pessoa. Então, ela vai prever ali um percentual, por exemplo, eu quero que tantos por cento vai para tal pessoa, tantos para outro, ou pode até prever, por exemplo, que determinados bens possam ir para tais pessoas especificamente, mas não evita o inventário. Então, quando a pessoa falece e deixou um testamento, é feito um procedimento judicial de abertura e homologação desse testamento, o juiz vai verificar se as formalidades todas foram cumpridas e aí esse documento, que é a decisão do juiz de homologação, é levada para, junto ao inventário, dar o direcionamento no formal de partilha, ou seja, direcionamento dos bens. Mas o fato é que, assim, não necessariamente as previsões do testamento vão ser mantidas, não apenas por questões de validade, mas por limites legais também. Um limite, por exemplo, no caso que você comentou, nas cotas da empresa, um limite é a vontade dos demais sócios, porque não é o fato de eu querer que os meus herdeiros sejam sócios, que os meus sócios vão aceitá-los. Isso vai depender muito do que estiver escrito no contrato social no acordo de cotistas. Às vezes, os sócios vão ter um direito indenizatório, por exemplo, né? Ou seja, a partir do valor daquelas cotas, do patrimônio, seja por patrimônio, por EBITDA ou uma valuation de outro modo que seja feito, né? Como valor empresarial como um todo. Entendi. Então, na verdade, a gente tem que sempre conjugar para não ter colidência ali do desejo. Então, o empresário ele tem que prestar atenção naquilo que ele está determinado na sociedade dele, para também determinar no seu testamento ali. Então, basicamente, né, pessoal, o testamento em si é um direcionamento de como que vai ser feito o inventário. Se não tiver o testamento, vai ser na matemática simples. Pelo que a lei dispõe já. A meira, 50% isso, e o resto para os filhos, de regra geral e bem simplória. Exatamente. Vamos pela regra geral, porque senão a gente vai ter N situações aí. Então, bacana. Então, é um direcionamento. Se a gente for pensar, você falou em limitações, tá? Quais são as limitações que pode ter um testamento? Eu posso, por exemplo, direcionar, eu quero 95% dos bens para o parente A. O que a legislação, Francisco, traz do ponto de vista de limitação? É o percentual do patrimônio nas questões relacionadas aos herdeiros necessários. Então, aquele caso que eu citei, por exemplo, né, da hoje falecida pessoa, a época que ela fez, ela tinha um marido, mas aquele marido não era herdeiro, porque eles eram casados na comunhão universal de bens. Então, na comunhão universal, ele era meieiro de tudo, né, que você usou essa expressão há pouco. Então, ali, ela podia dispor de 100% dos seus bens, não apenas 95%, por exemplo, 100%. Por quê? Porque ela não tinha herdeiros necessários. Ela não tinha filhos, descendentes, portanto, netos, não tinha pais, avós, etc., e o cônjuge não recebia. Então, ali ela podia dispor de 100% dos seus bens. Agora, se você tiver filhos, cônjuge casado, por exemplo, na comunhão parcial de bens, mas você tiver algum patrimônio particular, que a gente chama, que é o que não entra na meação, ou se tiver pais vivos, avós, etc., esses herdeiros necessários, eles vão ter direito à chamada legítima, que é metade do patrimônio. Por isso que nós costumamos dizer, porque a lei e os doutrinadores dizem, que o testamento pode dispor de até, pode ser 1% só, mas pode dispor de até 50% do patrimônio. E o que é este patrimônio? É o patrimônio da pessoa que faleceu, que é composto dos bens particulares, que ele ganhou por herança, por exemplo, etc., e aqueles bens comuns que ele construiu junto com o cônjuge. Entendi. Então, na verdade, assim, claro, aqui a gente está tratando de forma geral, sim, mas cada caso é muito específico. Com certeza. É muito, né? A forma de casamento, quantidade de filhos, a formação desse patrimônio, é muito específico e muito customizado, né, José? Só que tudo isso, olha que interessante que é, tudo isso pode ser colocado no testamento. Afinal de contas, a gente não sabe a ordem, quem vai falecer. De repente, faleceu, hoje a gente tem a esposa viva, tem os filhos vivos, por exemplo, mas pode ser que essa pessoa seja o último
a sobreviver diante, né, de todo aquele grupo de familiares. E o testamento pode prever tudo isso. Então, daquele patrimônio disponível, ele dispõe efetivamente, deixando, inclusive, com situações, olha, se o fulano falecer, vai para outro, vai para outro. É os condicionais, né? Exatamente. Agora, no testamento, o empresário que está nos acompanhando, ele vai ter o bem A, B e C. Ele vai deixar isso pré-determinado para quem? Só que a partir do momento que ele faz o testamento, com certeza ele vai ter novos bens. Ele tem que atualizar esse testamento. Se ele não atualizar, esses demais bens entram na partilha conforme a legislação já prevê? O testamento ele tem que prever todas as possibilidades, né? Então ele tem que prever, se ele escolher quais bens vão para quais herdeiros, por exemplo, além de respeitar o que a gente comentou que é a legítima, que se ultrapassar isso pode ser anulado, ok? Então aí não vai ter nenhuma validade. Então ele tem que prever cláusulas que coloquem essa saída para situações de nulidade e também para essas questões, como por exemplo, deixei cotas da empresa tal para determinado filho, por exemplo, ou filha. Ok, mas pode ser que daqui 10, 20 ou 30 anos ele já tenha vendido essa empresa. Então, na ausência da empresa, como que ele vai fazer? Ele tem que prever também ali, direcionando, por exemplo, o percentual. Inclusive, o estabelecimento de percentuais no testamento, no final do testamento, é fundamental, porque no começo você distribui os bens da forma que quiser, por exemplo, sei lá, um imóvel, uma fazenda para 2 filhos, ou para um filho e uma entidade de caridade, por exemplo, para um terceiro, alguém que cuidou de você, às vezes, durante muito tempo. Mas e se isso não tiver mais? Aí tem que ter sempre os percentuais. Uma pergunta que também você fez que é importante, que é, mas e se mudou? O testamento ele pode ser alterado a qualquer momento, e ele pode ser revogado também. A pessoa simplesmente tem que ir, se for um testamento público, aquele que é feito lá no tabelionato, a pessoa vai ao tabelionato novamente e diz, olha, eu quero revogar o testamento, ou simplesmente eu quero fazer outro, porque ao fazer outro, o anterior já é revogado, ou seja, deixa de existir automaticamente. E ele não depende de nenhum terceiro para dar um aval disso, porque é a vontade dele, é a vontade dele, exatamente, é a vontade dele. Se ele quiser fazer um novo testamento todo dia, pode. Só vai gastar um pouquinho de dinheiro, mas pode. Mas bem assessorado ele não vai ter problema algum, né? Exato. Mas vamos lá. E aí, assim, a gente pensa em testamento. Geralmente a gente está falando em sucessão, ali a gente falou em árvore genealógica, ali falando de filhos, pais e tal. Só que é possível eu deixar parte do patrimônio para alguém que não seja parente? Sim, já vi muito isso acontecer. Já vi situações em que o pai gostaria de excluir do total do patrimônio um determinado filho, porque era um filho, não era fora do casamento, era um filho anterior ao casamento. E toda aquela fortuna daquela família foi constituída depois. Então lá, quando ele era adolescente, teve um filho, depois ele, né, conheceu a esposa dele e tal, e eles criaram realmente um patrimônio muito grande. Então os filhos do matrimônio dele ali, ele realmente teve o interesse o quê? De deixar privilegiando aqueles filhos do próprio matrimônio. O filho anterior vai receber? Claro que vai, porque ele tem o direito àquela cota à parte. Mas com o testamento ele direcionou. Tem outros casos, por exemplo, que aí por meio da própria holding, como ferramenta também do planejamento sucessório, onde uma pessoa que não é filho, a gente diz que é um filho do coração, porque não é filho sanguíneo, não é filho da lei, porque não foi adotado, mas é um filho do coração, a pessoa foi incluída como beneficiária, ou seja, como sócia, advinda de uma doação que foi feita, e, portanto, se tornou na prática uma herdeira daquela pessoa que ele já cuidava há muito tempo. E a gente tratou alguns itens aqui, olha, interessante, né? Se eu não tenho e manifesto a minha vontade, vai pela ordem que a legislação permite. Sim. E muitas vezes esse do coração, essa pessoa que lhe cuidou muitas vezes, às vezes é uma pessoa que você tem uma afetividade ali e algum apreço, ela não vai ser beneficiada e não vai ser realizado à vontade ali de quem está, né, José? Exato. Esse é um ato muito importante, assim, porque eu já vi também situações onde os pais, no final da vida, já muito doentes, quiseram privilegiar 2 filhos em detrimento de um outro, que era mais ausente mesmo, que não cuidava, que realmente abandonou os pais. Então, o que os pais fizeram? Fizeram um testamento para que aqueles 2 filhos que estavam ali no dia a dia, que estavam realmente cuidando, pudessem receber uma parte maior do patrimônio. Já vi situações de um testamento, por exemplo, em que dos vários filhos, o pai quis privilegiar um, que era o mais humilde, financeiramente falando, então o pai quis trazer um pouquinho mais de justiça ali patrimonial, dando um pouco mais de patrimônio para aquele que precisava mais, porque não teve, né, o mesmo sucesso financeiro patrimonial ao longo da vida.
Isso, se for dentro da cota parte que ele tem o direito, não há impedimento algum. Nenhum. Você pode escolher deixar metade do seu patrimônio, ou a totalidade, a depender dos detalhes do caso, para quem você quiser. Pode ser para um desconhecido, pode ser para um lar de caridade, por uma igreja, pode ser para um único filho, então esse único filho vai receber mais do que os demais por conta da disposição testamentária. Bacana. E assim, né, Jussano, quando a gente falou ali na questão de abrir um testamento, de fazer isso bem planejado, a gente sabe que é o teu dia a dia, pela sua formação, como tem, o empresário que está nos acompanhando, qual tipo de profissional de advogado ele tem que procurar? É um tema isso aberto a qualquer um da área do direito? Ou qual é o profissional que ele tem que se direcionar para ele não ter ali uma ponta solta ali e tomar uma invertida depois? A busca por especialista sempre é fundamental. A gente não vai num clínico geral, por exemplo, se a gente tiver com um problema muito grave de saúde. A gente vai procurar o cardiologista, o oncologista ou qualquer outro mais específico. Evidente que, num plano geral, alguns temas são mais simples e podem ser resolvidos de qualquer maneira, né? Até sem muito risco. Agora, a depender da complexidade do caso, da dimensão desse patrimônio, da complexidade da empresa propriamente dita, ou dos sócios com quem você se dá bem hoje, mas não necessariamente que os sócios vão se dar bem com seus herdeiros, e vice-versa, porque é algo, né, como uma moeda, né? Tem duas faces aí. Também tem herdeiros dos seus sócios com quem você vai ter que se lidar. Então, num contexto como esse, sempre é fundamental ter, de fato, né, profissionais, bons contadores também, bons advogados, né, às vezes consultores financeiros, enfim, todos trabalhando em prol daquele empresário. Mas isso, se a gente for buscar ali, eu vou buscar um especialista, alguém que mexe com a parte, um especialista de sucessão. Sim, sucessão e patrimônio é o mais recomendado. É o mais recomendado, perfeito. E se a gente pensar assim, olha, eu vou colocar isso em pauta, igual você falou, o dia tinha que ser ontem, hoje ainda é permitido, amanhã, cara, se não adiar, vai bom. Exato. Quanto tempo, em média, tirando, claro, as grandes particularidades, se leva para fazer uma boa estruturação para ter um testamento registrado? O testamento, como uma das ferramentas do planejamento sucessório, assim como é também a doação com reserva de usufruto, a própria holding familiar ou holding patrimonial, enfim, são várias ferramentas possíveis, né? Trust, por exemplo, no exterior, offshore e várias outras possibilidades. Cada caso vai ter sua particularidade, mas o testamento, pontualmente falando, ele pode ser resolvido em um dia, porque existe a possibilidade do testamento particular. Nós fizemos isso recentemente para um cliente que ia viajar para o exterior. Ele e a esposa não têm filhos, a mãe ainda é viva, mas eles queriam destinar o patrimônio deles, e não é pouco, queriam destinar o patrimônio deles para uma sobrinha específica. Né? E para isso eles tinham que fizeram de próprio punho, assinaram com todas as formalidades que a lei põe. Então dá para se resolver rapidamente. Existe também o testamento público, que aí é aquele que é feito lá no tabelião. Para isso aí tem algumas formalidades, mas é algo razoavelmente rápido também de resolver. Às vezes com uma semana, 10 dias também se resolve. Se o empresário tiver isso bem organizado, como está o patrimônio dele, já tiver definido quais são os caminhos, muitas vezes vai ter a reunião de alinhamento, do tira-dúvidas e depois de definição. Exatamente. Agora você citou ali, né? Você tem o testamento lá no tabelionato, e tem aquele que ele falou, você fez de próprio punho. A validade dele é a mesma? É a mesma, desde que cumpridos os requisitos da lei. Né? Fala os principais requisitos ali. Aquele que mais chama atenção, aquele que faz anular quem não é o especialista. Por exemplo, o que é feito, o caseiro, particular, né? Não pode ter, pode até ser feito impresso, não precisa ser necessariamente o próprio punho, mas não pode ter rasura, não pode ter espaço em branco, tem que ser assinado por 3 testemunhas. As 3 testemunhas, estou falando do particular, né? O testamento caseiro, né? As 3 testemunhas depois, um dia, vão ser chamadas, até porque os herdeiros vão querer questionar o testamento, né? Vão ser chamados para dizer se isso foi lido em voz alta, por exemplo. E aí todo mundo assina, de preferência assinando por extenso, porque se precisar, de repente, questionar sobre a validade da assinatura, dá para fazer uma perícia, por exemplo, em cima disso. Então, sim, recomendamos fazer o testamento particular, esse que é privado, em situações de urgência. Mas o recomendável mesmo é o testamento público, feito lá no tabelionato, porque o próprio tabelião já legitima. Olha, quem está aqui é o senhor. O tabelião faz algumas perguntas para saber se a pessoa está sabendo o que está fazendo, se está induzida, se está de livre vontade, por exemplo. Então é muito mais seguro, né? Muito mais. No tabelionato ele é muito mais indicado quando se pode haver um questionamento. O caso que você citou, que o cara já não tem herdeiros naturais e quer direcionar uma pessoa, o questionamento da herança é muito menor.
Aí o Sim. caseiro feito à mão ali... Mas sempre tem algum herdeiro que vai poder aparecer. vai aparecer. Pode ter um Verdade. irmão mais distante, pode ter um sobrinho mais distante que pode querer questionar, pode ter um tio-avô, que também é um parente de quarto grau, enfim, sempre pode ter alguém. Então, o recomendável é fazer o testamento público, que hoje em dia aqui no Paraná vai gastar 600 e poucos reais com o tabelião. Só que é algo que traz uma segurança muito grande, de fato. Por isso que eu disse que se fosse todo dia gastaria um pouquinho de dinheiro, né? Mas havendo tempo, faz o público. E um ponto importante, o testamento público, ele não é consultado por qualquer pessoa, não. Ele fica bloqueado e travado. E só quem tem acesso a ele efetivamente é o próprio tabelião. Então, ele é muito sigiloso, né? Então, ele dá toda a segurança do ponto de vista da situação privada da informação para aquele que vai ser o testador, que é quem faz o testamento. Você citou ali um custo de 600 e poucos reais. Isso independente da quantidade de bens? Independente. Pode ter nada, inclusive. Ele pode fazer um testamento sem nenhum patrimônio, ele pode só disciplinar percentual. Depois de amanhã ganha na Mega Sena e aí vai ter muito. Então, o custo é igual. Eu acho que aqui, José, nessa sua observação, você quebrou muitas dúvidas e muitos tabus, que às vezes a pessoa imagina algo muito diferente. Qual o primeiro passo que o cara tem que pensar, que o empresário que está nos acompanhando tem que pensar, falar, vou partir para um testamento, vou partir para essa linha pensando em sucessão? O planejamento sucessório, Francisco, eu tenho dito que ele é muito simples. Toma a liberdade aqui de pegar uma folhinha sua, claro, pode ser essa aqui com certeza. Mesmo. Pega essa folha que você está vendo, faz um risco aqui no meio, automaticamente você criou 2 colunas. Aqui você escreve o que você quer e aqui o que você não quer para o dia posterior à sua morte. E a partir daí, Francisco, você iniciou um planejamento sucessório. Porque o que você quer que aconteça com seus bens, com a sua família, com a sua empresa, e o que você não quer, que é onde tem que evitar. São 2 balizas que o advogado que você procurar vai pegar isso para conduzir para um testamento, para uma doação em vida, para a constituição de uma holding, de repente dentro de uma estrutura patrimonial, inclusive servir, de repente colocando um conselho de administração dentro de uma holding que vai ser dona do patrimônio, de cotas de outras empresas, por exemplo. E o que é o conselho de administração aí? Nada mais é do que o pai e a mãe ensinando os filhos a como administrar aquilo. É a transmissão viva do legado, que pode ser feita durante anos naquele ensinamento. E lógico, chama todos para reunião, vai deliberar, vai decidir. Por exemplo, a gestão de bens, né? Vai fazer a venda desse bem que está parado, ninguém aluga, vai vender e comprar outro, vai diversificar o investimento, vai investir de repente numa SPE ou numa SCP, por exemplo, né, a Sociedade em Conta de Participação, como que vai ser feito isso? Então, quando traz à mesa os temas para debate, além de favorecer, porque o pai e a mãe vão ter mais cabeças pensantes, cabeças mais jovens e que vão oxigenar aquilo também, no fundo o pai e a mãe está transmitindo um legado, está ensinando a forma deles de pensar, de agir e transmitindo isso para os filhos. Óbvio que é o pai e a mãe que vão ter o direito de veto. São eles que vão decidir se vão acolher aquilo ou não. Mas fazendo isso de uma maneira cadenciada, de repente você consegue o sucessor dentro da sua empresa, o que muitas vezes a gente ouve que os empresários têm essa dor muito grande, que às vezes querem ter um sucessor, mas um filho quer fazer outro curso, a filha quer fazer outra coisa, os genro, a nora não estão interessados também em cuidar daquilo, e ele fica, às vezes, sem ter para quem passar. E a gente tem que pensar assim, né, Jussão? Aqui tem um contador, aí um advogado, mas nós somos empresários também. Claro. E a gente sabe que passar o bastão não é algo simples, porque você sabe como que você cultivou. Eu acho que você foi excepcional, inteligente na sua observação, que você direcionando e passando não somente o bem, mas a forma como chegou naquele bem e a forma como pode ser conduzido. Pós-morte, você não vai ter essa chance desse curso, essa situação ali. Qual que é o seu conselho para o empresário hoje que tomar o primeiro passo? Bom, ele precisa tomar consciência de que pensar no amanhã, como ensina o Peter Drucker, é a melhor forma de construir o futuro, né? Então, ele prever isso, né? E a partir daí, fazendo esse exercício simples que eu mencionei, por exemplo, olhando para o patrimônio, pensando naquilo, não que ele vai se aposentar necessariamente, mas ele pode ser um consultor, ele pode ser alguém que vem, por exemplo, e vai dar a sua opinião sobre a condução da empresa com direito a veto. E aí ele vai conduzindo aquilo. Às vezes os filhos são novos,
mas eles podem já serem introduzidos nesse cenário, né? E aí a gente pensa, obviamente, do ponto de vista patrimonial aqui, mas ele também pode pensar do ponto de vista empresarial. Há vários acordos de cotistas, por exemplo, que vão disciplinar como que os herdeiros devem começar a compor aquela empresa. E às vezes vão começando sendo estagiários, passando pelo menos 1, 2 anos em cada departamento das empresas, para conhecer e, de fato, sentir aquilo que não caiu de um dia para o outro no colo, né, do empresário, do sócio, mas sim que ele veio edificando isso ao longo do tempo. Às vezes começou pequeno e hoje tem lá 50, 80, 100 colaboradores. Essa passagem de bastão, se ela não for feita adequadamente, como é no caso do revezamento 4 por 100 nas Olimpíadas, né, quando passa errado, cai e pronto, a equipe está eliminada. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Você falou em líder, né? A liderança em si, quando o empresário ele toca nesse assunto, não que ele vai aposentar, ele não vai parar de trabalhar, ele só vai despertar muitas vezes nos seus sucessores ali que já é a hora de tomar um próximo passo, que às vezes os filhos, às vezes são novos, mas imaginam, daqui 20 anos eu começo a mexer nisso. E se tocado que vai ter um início de sucessão, o empresário ele consegue ver qual é o herdeiro ali que vai ter uma maior vertente. Tem mais aptidão. Mais aptidão, eu acho que essa é a palavra ideal. E também ele pode se adequando. Ou seja, é um despertar do empresário e um despertar de quem está vindo a nova geração, né, José? Ele não fiz o planejamento de sucessão. Não necessariamente eu não tenho mais o controle da empresa. Eu consigo, da empresa dos bens, eu consigo já deixar determinado até quando eu fico também, né? Sim, os herdeiros eles podem compor diretorias ou gerências, por exemplo, eles podem estar em cargos, de certa forma, inferiores, mas com poder de decisão. O tempo é extremamente favorável e, se bem lidado pelo empresário, ele pode utilizar isso como um grande viés ao seu favor, né? Ajudando e favorecendo exponencialmente o sucesso daquela organização. Afinal de contas, esse sucessor, esse herdeiro, a gente fala em sucessor, não necessariamente é só o herdeiro. Então, não necessariamente o sucessor, o herdeiro, precisa ser alguém ali ligado ao âmbito sanguíneo. De repente, o sucessor, para gerenciar e conduzir aquela empresa, pode ser um grande trabalhador que está ali, que tem capacidade, tem potencial. Mas o fato é que o tempo é um grande ativo que pode ajudar exponencialmente isso a crescer e favorecer. Até porque, ao longo do tempo, esse herdeiro ou sucessor, ele pode fazer inúmeros cursos, treinamentos, sofrer mentorias e coaching, enfim, desenvolvimentos para a liderança, para o exemplo e para o empreendedorismo também. E a gente sempre fala, né, no testamento, você comentou que você pode fazer testamento de possíveis ganhos que você vai ter, possíveis patrimônios, deixando percentuais. Mas a gente também tem de grandes patrimônios. E a gente sabe que hoje a área rural é uma área que, mesmo na pandemia não parou, gera muita riqueza no nosso país. Existe o que você tem de diferença quando a gente pensa numa área rural para pensar ali na herança, no testamento, na sucessão? Toda herança, Francisco, e quem nos assiste, seja de um patrimônio, de um imóvel, por exemplo, como a gente já viu várias vezes, ou de 50 imóveis, como também já vi, ou mais até, também já vi mais de 200 imóveis, seja no patrimônio de 200, 300, 400, 500 mil reais, ou de algumas centenas de milhões, que também já vi, todas devem ser levadas com o mesmo cuidado e a particularidade daquela família. Então, às vezes é um imóvel só, mas é uma fazenda de 40, 50 milhões de reais, por exemplo, né, ou 3, 4, às vezes dentro daquele contexto familiar. Então, diante de uma situação como essa, a gente observa que tem que se atentar aos detalhes e particularidades daquela família, tem que olhar aquele patrimônio de fato, ver os herdeiros, quem são esses herdeiros, como que eles estão, né, distribuídos. Às vezes são 2, 3 irmãos, por exemplo, que são sócios naquela determinada propriedade rural, por exemplo, isso eu também já vi. E aí você tem todo um contexto, o fato que hoje são 2 ou 3, mas de repente, a hora que eles falecerem, passam a ser 10 os proprietários, né, todos os filhos e sobrinhos ali. Então, assim, se alguém falecer no meio do caminho, às vezes tem lá um filho que é uma nora, ou não é nem nora e nem genro, às vezes, que é, né, alguém que só teve o filho ali, mas que vai sentar na mesa e vai bater, e vai querer discutir. Se for um herdeiro, por exemplo, que é menor de 18 anos, vai aparecer o Ministério Público para defender aqueles interesses, e aí as situações vão ficar muito mais difíceis de solução, porque depende de um terceiro que às vezes nem pode negociar uma solução. Tá? Mas a ideia é sempre, nada fazendo um jeitinho. Você comentou ali de um filho que muitas vezes
A gente tem uma expressão que é o filho sem nota, que é fora do casamento, né? Mas a ideia não é deixar ele de fora, é sim tratar de forma organizada como chegaria nele. Tudo deve ser feito conforme que dispõe a legislação. Nada é ilegal. Tudo que for fora da lei vai estar correndo um sério risco de depois ser anulado e também de causar mais prejuízos, porque se está tudo dentro da lei, aquele que vai questionar, olha, vai levar para o advogado e tal, o advogado fala, olha, mas está tudo certo. Não tem por que questionar, ou vai questionar, mas a chance é pequena e tal. Então, quando é feito tudo dentro do que a lei prevê, com tempo, né, de forma planejada, organizada, o empresário consegue, por um ato de amor aos seus herdeiros, por um ato de amor aos seus filhos, transmitir não apenas o patrimônio e a herança, mas transmitir também o exemplo e o legado, conforme mencionamos. E ó, você citou durante o nosso bate-papo ali que muitas vezes os bens podem ser direcionados, às vezes a pessoa direciona para um filho que tem menos condição financeira, que os demais já conseguiram uma evolução melhor. E eu posso colocar condicionantes para a pessoa receber essa herança? Com certeza. Ou que seja, quais são os condicionantes ali mais comuns? Sim. Pode, por exemplo, determinar via testamento aí, né? Via testamento, que aquela pessoa receberá aquele determinado patrimônio do testamento, desde que, por exemplo, mantenha o nome da empresa dele por tantos anos, desde que cuide de um filho, ou de uma filha, ou de uma determinada pessoa, desde que destine, por exemplo, parte desse patrimônio para um lar de caridade, depois de uma doação, por exemplo. Então ele pode colocar desde que cuide de um gato, um cachorro, né, um animal ali que seja, né, enfim, parte da família quase, né? Então ele pode colocar várias condicionantes, enfim, o que for, como eu disse, a particularidade, a peculiaridade daquela família pode ser transmitida conforme a lei prevê. Ó, esse episódio aqui, ele fez diversas viradinhas de chave. Uma delas, na hora que você falou do custo, que eu imaginava que era algo muito maior. E tirou ali um paradigma que eu acredito que muitos que estão nos acompanhando podem pensar, putz, era algo muito complexo. E, na verdade, ele pode ser algo muito mais simples e objetivo, e algo também, o custo não é um custo elevado. E a gente sabe grandes nomes que já deixaram o seu legado, isso de forma bem organizada. Wilson, eu falo que esse episódio ele trouxe ali, ele é bem inovador, ele vai quebrar tabu. Eu acho que a gente levou de uma forma bem tranquila. Pessoal, a ideia não é matar ninguém, eu vou voltar a equiparar com o seguro. A gente faz para não ser utilizado. Uhum. Nesse caso é para ser utilizado, mas de forma a preservar as nossas vontades, né, Wilson? Sim, exatamente, Francisco. A gente observa que pensar no amanhã e o falecimento é algo biológico, então vai ocorrer. Então, pensar no amanhã é fundamental para que tudo ocorra conforme a vontade daquele pai ou daquela mãe, daquele avô, daquele avó, que de fato vão prever as questões posteriores ao falecimento. Fundamental. Não, bacana. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu já agradeço antecipadamente ali o Josan por toda a disponibilidade, o conhecimento que ele trouxe para a gente ali. É um tema que a gente teria horas para discutir aqui, mas a ideia era trazer, apimentar, fazer a curiosidade. Josan, eu gostaria das suas palavras finais ali. E, por favor, quem está nos acompanhando, quiser buscar o Dr. Josan para uma consultoria, para começar a executar. Lembrando que ontem era o dia da gente começar. Amanhã ele dá de prazo ainda. Como achar você ali? Fala a sua rede social, a rede social do escritório, que é importante, Josan. Eu dou todo o prazo. A questão é se Deus dará, né? É verdade. Pessoas. Mas, enfim, é só buscar pelo meu próprio nome, Josan Batistucci ou Batistucci Advogados, que vai encontrar as redes sociais e a pessoa pode seguir e ir também absorvendo conteúdos que lá tratamos. E quem está nos acompanhando, se chegar nas nossas redes sociais, @Eurocontato, com certeza a gente direciona para esse tema que foi muito relevante. E a ideia do nosso podcast, o Eurocast, é para educar o Brasil. Educar o empresário, tirar algumas místicas, alguns paradigmas que ele tem aqui. Pessoal, agradeço novamente todos que nos acompanharam. Quem nos ouviu até aqui, siga o canal do Eurocast, que nós vamos trazer muitas novidades no próximo episódio. Bora empreender!